Se você ainda está fazendo marketing e vendas como se fosse 2010, me desculpa, mas você está perdendo. Eu sou Jobel Casper. Pensa comigo, a gente está vivendo agora a era da inteligência artificial, onde nós temos inteligências artificiais fazendo o processo que pessoas faziam na parte de SDR, pré-vendas, etc., até mesmo fazendo o processo de outbound, ligando, fazendo os primeiros contatos. E isso aqui nem é o ponto principal do vídeo. Eu vejo que a maior parte das pessoas ainda está fixada naquele modelo onde elas não analisam o que faz com que as pessoas cheguem até a minha empresa. Elas não analisam todos os pontos relacionados a como eu consigo me conectar com aquelas pessoas para fazer com que elas se tornem clientes fiéis. E nem só isso. Depois que essas pessoas se tornam clientes, elas não têm um trabalho correto de trabalhar a base de clientes tanto para conseguir aumentar a CLTV, que é quanto de dinheiro uma pessoa deixa dentro de uma empresa, também como não utiliza sua base de clientes para conseguir novos clientes. Então elas simplesmente estão utilizando as mesmas técnicas que utilizavam lá em 2010 para fazer o seu marketing em vendas. Tem o marketing de um lado de uma sala, tem o time de vendas na outra sala aqui, ninguém se conversa, o time de marketing promete uma coisa, o time de vendas vende outra coisa e o negócio cresce muito pouco por ano ou sequer cresce coisa alguma. Então, esse é o ponto principal. Eu não estou nem falando das inteligências artificiais e outros pontos de tecnologia que são muito importantes, sim, e você precisa ficar esperto, ligado e começar a aplicar isso no seu dia a dia. Se teu time de marketing, por exemplo, não utiliza o Gemini, não utiliza outras ferramentas de inteligência artificiais para fazer muito mais trabalho com suas horas de trabalho, você está perdendo dinheiro. Mas nem é isso. Você precisa fazer um passo anterior a isso. Você precisa entender que existem metodologias de crescimento como o Growth Marketing, que eles ensinam que a gente tem que unir marketing e vendas. A gente tem que unir as áreas da nossa empresa para que a gente consiga crescer de fato, que a gente tenha uma cultura de crescimento. E caso você queira, você é um empresário, você é um gestor, você é um profissional que quer uma profissão valorizada, por exemplo, tem o meu curso aqui onde eu ensino passo a passo toda a metodologia de growth, de como crescer uma empresa, e isso serve tanto para o dono de empresa quanto para o intraempreendedor, para o gestor, para as pessoas que querem crescer em suas carreiras ou simplesmente querem uma carreira nova, porque eu ensino todos os passos de como crescer uma empresa baseando suas escolhas em dados. Link na descrição, entre aqui na Academia do ROI. Mas continuando, o que eu quero dizer com essa questão de as empresas têm esses erros básicos que elas cometiam lá em 2010? Basicamente, a coisa mais simples que a gente precisa fazer é conseguir fazer uma integração dos nossos times. Que não exista uma batalha do time de vendas falando que o time de marketing só entrega lead ruim e o time de marketing falando que o time de vendas não faz um bom atendimento depois que chega até eles. Sinceramente, provavelmente as duas coisas estão corretas. E isso ocorre porque existe uma rixa dentro da sua empresa. Ou simplesmente eles não se conversam, cada um faz seu trabalho de forma isolada e isso faz com que as coisas não conversem lá para o cliente na ponta. O seu cliente ele não está enxergando o time de marketing, ele não está enxergando o time de vendas, ele simplesmente está enxergando a sua empresa. Ele não enxerga os silos, ele enxerga apenas a sua empresa. Você que está dentro da sua empresa, você enxerga esses pontos e julga em cima disso. Seu cliente não está nem aí. Seu cliente ele quer saber e quer ter um bom atendimento. Ele quer receber a mensagem correta, ele quer ser bem atendido, ele quer ter a entrega do seu produto ou serviço de forma adequada. Então, dando um exemplo prático do que você deve fazer, pegue esse time de marketing e vendas e comece a uni-los de fato, tá? Entenda o processo que o marketing está seguindo. Entenda o que o time de vendas está seguindo. Faça com que a mensagem de marketing ela seja concisa com o que o time de vendas vai falar. Isso é a coisa mais básica do mundo. Coloque esses dois times no mesmo lugar. Crie um elo entre eles para que eles trabalhem de forma colaborativa e não de forma isolada. Eu sei que isso aqui parece básico, mas a maior parte das empresas não faz isso. E o time de marketing está isolado e o time de vendas está isolado do outro lado e assim ninguém cresce. E eu não estou nem falando do time de produtos. O time de produtos aqui, pessoal, vocês podem entender como o time que faz a entrega de fato da operação.
O time de marketing vende a parte inicial, o time de vendas de fato finaliza a venda, mas depois disso existe toda a parte de operação. Você entregou o produto, beleza. Depois disso aqui, ou entregou o serviço. Se for serviço, existe todo um passo a passo também de garantir que aquele cliente é bem atendido. Todos esses pontos aqui, eles são importantes. Então, como é que está o desenho da sua empresa? Como é que vocês estão fazendo para garantir que vocês estão trabalhando de fato lá no marketing para fazer a prospecção e atração de forma correta? Como é que vocês podem garantir que o vendedor de fato seja um consultor? E aqui independe, pessoal. O vendedor não tem que ser um tirador de pedidos. O vendedor tem que ser um consultor hoje em dia. Ele tem que de fato ajudar aquele cliente a ter a melhor solução. Que você, obviamente, tenha essa melhor solução e o seu cliente consiga, e seu vendedor consiga ajudá-lo de fato. Então, junte essas forças, desenhe esse processo, entenda que só com isso você vai conseguir ter a solução correta. E, obviamente, não só isso. O correto é como é que eu analiso os dados do que o meu time de marketing e vendas está fazendo. Então, em que momento vocês estão analisando todos os dados da sua empresa? Ou vocês estão falando como em 2010, que tinha alguém apresentava quantas, não vou traduzir para 2025. Vocês basicamente olham quantas pessoas foram alcançadas, quantos cliques tiveram, quantos leads tiveram. Depois o vendedor vai lá falar quantas vendas tiveram. Só que nada disso conversa. Então, além de vocês terem que unificar esses times, tanto de vendas, quanto marketing, quanto produtos, basicamente, que isso é growth marketing também, vocês precisam ter os dados de todos os pontos validados. Vocês têm que ter a impressão, vocês têm que ter quantos cliques tiveram, quantas visitas tiveram, quantos leads tiveram, quantos desses eram qualificados e assim por diante. Porque só com isso vocês vão conseguir verificar quais são as microtaxas de conversão entre cada uma das etapas. Esse é o ponto essencial, porque só assim você vai conseguir ter a visão completa e conseguir entender onde está o furo. Então, dentro da sua estrutura, você não está crescendo porque você não consegue escalar. Você não consegue escalar porque muito provavelmente dentro dessa realidade de todas as etapas da sua operação, eu dei só um exemplo aqui, porque cada empresa tem um processo distinto e cada empresa tem um processo comercial distinto. E a gente tem que conseguir trazer a visão desde a parte do marketing, que são todas as que eu falei agora, até esse processo comercial, para a gente conseguir entender onde a gente tem que fazer as alterações para que a gente consiga crescer nossa empresa, de fato. Não só isso, beleza, depois que essa pessoa chegou e virou minha cliente, como eu analiso os dados e o processo que eu tenho de pós-venda, tanto para garantir que meu cliente esteja de fato satisfeito, quanto eu conseguir fazer novas ofertas para ele, para aumentar meu LTV, tanto para conseguir fazer com que ele indique novos clientes. Então, tudo isso aqui é a ampulheta. Então, tem o funil, que vai ter a parte da venda, e depois disso tem o pós-venda também, que basicamente a gente tem que conseguir trabalhar a nossa base de clientes. Se você não tem toda a estrutura muito bem realizada, todos os times integrados e todos os dados para conseguir tomar uma decisão baseada em dados de verdade, você provavelmente está perdendo. E pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário, curta esse vídeo aqui, inscreva-se no canal e vejo você na próxima. Até mais, tchau!